chegamos com mais um conteúdo especial. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso fortalece a nação rubro-negra e faz o Flamengo cada vez maior e mais forte. O Flamengo deposita confiança em Pedro para o duelo contra o Atlético Mineiro, e o atacante tem boas chances de seguir entre os titulares sob o comando de Felipe Luís. Após reassumir a vaga no time principal na última rodada, diante do RB Bragantino, Pedro passou a ser visto internamente como uma peça fundamental para manter o poder ofensivo do rubro-negro, especialmente em jogos decisivos como o deste domingo no Maracanã. A comissão técnica enxerga no camisa 9 uma presença diária que pode ser determinante diante da forte defesa atleticana. Mesmo com o retorno de Gonzalo Plata, que se recuperou de uma tendinite na coxa direita e disputa posição no setor ofensivo, Pedro ainda leva vantagem no critério técnico e pela sequência que vem ganhando nos últimos compromissos. Apesar de ainda estar atrás de outros nomes na artilharia da temporada, Pedro já soma 5 gols em 2025 e tem sido figura recorrente nos momentos-chave do time. Seu desempenho recente tem agradado a comissão, que busca consolidar um ataque mais equilibrado e eficiente. Felipe Luís também poderá contar com Alan, que deve voltar ao meio-campo e ocupar o lugar de Everton Araújo, dando mais estabilidade e qualidade à saída de bola. A provável escalação, caso não haja surpresas, deve contar com Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Vina, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luís Araújo, Pedro e Bruno Henrique, com Plata como opção. O Maracanã promete estar lotado, e a expectativa é de um confronto eletrizante. A torcida, por sua vez, demonstra apoio à permanência de Pedro entre os titulares, destacando sua importância não só como finalizador, mas também como referência de liderança dentro de campo. O Flamengo sabe que precisa de força máxima para encarar o Galo e, ao que tudo indica, Pedro será peça central nesse desafio. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Mesmo antes de ser oficialmente apresentado, Emerson Royal já deu mostras de que entende o que é vestir o manto sagrado. O novo lateral direito do Flamengo, recém-chegado do futebol europeu, desembarcou neste sábado no aeroporto do Galeão e, logo ao pisar em solo carioca, protagonizou uma cena que caiu nas graças da torcida. Assim que surgiu no saguão, foi abordado por torcedores que o aguardavam com entusiasmo. Diferente de muitos atletas que preferem passar sem alarde, Emerson parou, distribuiu sorrisos, posou para fotos, trocou palavras com os fãs e ainda entrou na brincadeira com uma música criada especialmente para ele, Royal é mau, pega um, pega geral. A atitude simples teve um efeito enorme. Para quem acompanha o Flamengo de perto, sabe que essa identificação imediata com a torcida não é algo qualquer, é um elemento valioso. No Flamengo, não basta ter técnica ou currículo. É preciso entender a alma do clube, intensidade, entrega, emoção. E quem capta isso desde o início, começa a trilhar um caminho de aprovação com a nação. Rapidamente, vídeos do desembarque se espalharam pelas redes sociais, e milhares de torcedores comentaram o carisma e a postura acessível do jogador. Mas não é apenas fora das 4 linhas que Emerson chama atenção. Aos 25 anos, o jogador possui uma trajetória respeitável no futebol europeu. Passou pelo Real Betis, teve uma breve passagem pelo Barcelona e defendeu recentemente o Tottenham. Agora, retorna ao Brasil trazendo na bagagem muita experiência internacional para assumir o lado direito da zaga rubro-negra. Seu contrato vai até o fim de 2028, e a negociação, estimada em cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais, ainda deixou ao clube inglês uma porcentagem sobre uma futura venda. No planejamento do Flamengo, Royal chega para assumir a titularidade. Com a saída de Wesley, a lateral direita ficou carente de um nome forte, e a diretoria não hesitou em colocar Emerson como prioridade na reposição. Mais do que força física e velocidade, o lateral também oferece leitura de jogo, consistência defensiva e presença ofensiva, características essenciais para o estilo de jogo que o clube pratica, um futebol agressivo, técnico e dominante. A expectativa agora é que ele passe pelos exames médicos nos próximos dias, seja oficialmente apresentado à torcida e marque presença no Maracanã já neste domingo, quando o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro.
Mesmo sem condições de estrear ainda, Emerson já deve ser integrado ao grupo, conhecer a rotina do centro de treinamento e, principalmente, sentir de perto o calor da arquibancada, desta vez, ao vivo e em cores. A contratação de Emerson Royal se encaixa em um movimento maior dentro do clube, a formação de um elenco ainda mais forte e competitivo para esta temporada. O Flamengo já havia fechado com nomes de peso, como Saúl Ñíguez e Samuel Lino, e continua atento ao mercado. O foco da diretoria é claro, montar um grupo com rodagem internacional, mentalidade vencedora e capacidade de brigar por todos os títulos. Emerson, nesse contexto, é uma peça que se encaixa com perfeição. Já enfrentou os melhores do mundo, participou de jogos de alto nível e carrega no discurso uma postura que o clube valoriza muito: comprometimento, profissionalismo e respeito à camisa. E um detalhe chama a atenção: tudo isso começou antes mesmo do primeiro treino. A forma como ele se apresentou ao torcedor, com simplicidade e simpatia, mostra que ele não quer apenas cumprir contrato. Ele deseja se entregar, disputar posição, sentir o maracá pulsando e, quem sabe, escrever sua própria história vestindo rubro-negro. O Flamengo é paixão, e quem entende isso cedo, sai na frente. E Emerson Royal parece ter entendido muito bem. A torcida, naturalmente, já está empolgada. Não é todo dia que o clube traz um jogador com esse nível de rodagem e com tanta disposição para representar a camisa com raça e vontade. O caminho ainda está só começando, mas a estreia já tem tudo para ser marcante. O que começou com sorriso e conexão pode, em breve, se transformar em assistências, títulos e idolatria. O Flamengo aposta alto, e Emerson Royal, ao que tudo indica, está pronto para retribuir à altura. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O meia uruguaio Nicolás de la Cruz finalmente comunicou sua decisão. Apesar das críticas e da polêmica recente, ele optou por permanecer no Flamengo e buscar uma reviravolta no restante da temporada. Depois de ter sido exposto por uma declaração vazada do ex-chefe do departamento médico do clube, onde foram mencionadas lesões crônicas nos joelhos e prognósticos duvidosos quanto à sua continuidade, de la Cruz chegou a cogitar uma saída. Inclusive, propostas do River Plate chegaram até ele. No entanto, o jogador decidiu permanecer no clube carioca e encarar o desafio de superar os problemas físicos. Fontes próximas ao atleta afirmam que ele se sentiu valorizado pela diretoria rubro-negra, que o respaldou desde o início da crise. A demissão do médico José Luiz Runco, responsável pela fala polêmica, também contribuiu para aliviar o ambiente e reforçar a confiança do jogador em seu espaço dentro do elenco. Agora, de la Cruz está focado em dar a volta por cima. Embora esteja afastado dos gramados por cerca de 3 semanas, cumprindo um período de tratamento para a lesão no joelho, o uruguaio pretende retornar em alto nível e recuperar o bom futebol que o tornou peça fundamental no time. Segundo pessoas próximas, ele demonstra maturidade para enfrentar esse momento turbulento. A meta é clara: se recuperar fisicamente, retomar o ritmo de jogo e reconquistar a titularidade para voltar a ser decisivo nas competições importantes da temporada. A decisão de seguir no Flamengo é também um sinal de comprometimento com o projeto do clube, que investiu pesado em sua contratação. Agora, a expectativa recai sobre o desempenho em campo e a resposta da torcida. De la Cruz escolheu lutar, e quer provar que ainda pode brilhar intensamente com o manto rubro-negro. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Na sexta-feira passada, o atacante Bruno Henrique foi oficialmente transformado em réu pela Justiça do Distrito Federal em um processo que trata de suposta fraude esportiva. A decisão partiu do juiz Fernando Brandini Barbagallo, que acatou a denúncia feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. O caso está relacionado a uma possível manipulação de resultado na partida entre Flamengo e Santos, válida pelo Brasileirão de 2023 e realizada em Brasília. Segundo o magistrado, existem indícios consistentes que justificam a continuidade da ação penal. De acordo com o MP,
o jogador teria se envolvido em um esquema de apostas, cujo objetivo seria provocar sua própria expulsão durante o jogo, o que, de fato, aconteceu após o apito final. A acusação aponta que o plano foi organizado com a participação de seu irmão, Vander Pinto Júnior, e outros cúmplices. A intenção seria lucrar por meio de apostas feitas antecipadamente em plataformas digitais. O juiz destacou que as conversas interceptadas durante a investigação da Operação Spot Fixing reforçam a ideia de que houve premeditação no ato. Por outro lado, a acusação por estelionato acabou sendo rejeitada, pois o juiz entendeu que não havia elementos suficientes que sustentassem essa tipificação criminal. Assim, a denúncia de fraude esportiva foi a única aceita. Além da responsabilização criminal, o Ministério Público solicitou que os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 2 milhões por danos morais coletivos ao futebol brasileiro. Também foi pedido que Bruno Henrique pagasse fiança no mesmo valor, sob a alegação de que poderia interferir no andamento do processo. No entanto, esse pedido foi negado, com o juiz considerando que o atleta colaborou com a investigação e poderá participar das audiências por videoconferência, quando necessário. A defesa de Bruno Henrique nega qualquer envolvimento em irregularidades e afirma que ele permanece vinculado ao Flamengo, exercendo normalmente suas funções profissionais. O clube, por sua vez, publicou uma nota oficial informando que está acompanhando de perto o desenrolar do caso e prestará suporte jurídico ao jogador, embora tenha reforçado que se trata de um assunto pessoal, desvinculado diretamente da instituição. Enquanto isso, o Camisa 27 continua participando dos treinamentos e está à disposição da comissão técnica. Tanto Bruno Henrique quanto os demais denunciados agora têm um prazo de 10 dias para apresentar suas defesas formais. Caso a condenação ocorra, o atleta poderá receber uma pena de 2 a 6 anos de prisão, além de multa e eventuais sanções esportivas. Esse episódio se soma a uma série de investigações que vem se intensificando desde 2024, com foco no combate à manipulação de resultados em apostas esportivas no país. Operações recentes resultaram em prisões, suspensões e denúncias envolvendo atletas de diferentes times e divisões do futebol nacional. A inclusão de Bruno Henrique, um dos nomes mais conhecidos do esporte brasileiro, em um caso dessa magnitude, tende a aumentar ainda mais o debate sobre ética e transparência no futebol, pressionando federações, autoridades e empresas do setor de apostas. O que antes era visto como uma ameaça silenciosa dentro do futebol brasileiro, agora se transformou em pauta prioritária. E ao que tudo indica, os desdobramentos dessa denúncia devem seguir dominando o noticiário esportivo nos próximos meses. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.